Olá pessoal, eu sou a Lara Castro e hoje eu tô muito feliz porque o meu amigo frio voltou. E logo de manhã nas redes sociais as pessoas já estavam discutindo se o calor era melhor ou se o frio era melhor. E a verdade é que pra mim as duas temperaturas têm a sua parte boa e a sua parte ruim, mas a gente costuma sentir falta daquele amigo que a gente vê menos, né? É o que dá mais saudade. Então, como aqui no Brasil o frio só fica 2 ou 3 meses e o resto do ano é aquele calor insuportável, o frio acaba se tornando um pouco mais especial para a maioria das pessoas e comigo não é diferente. Mas o vídeo de hoje é sobre a separação dos meus pais e eu vou contar pra vocês um fato que me chama muito atenção na separação. Não vou contar a história toda, até pra privar a minha família e porque vai que eu fico famosa, né? Daí eu preciso escrever um livro contando todas as tragédias da minha vida e aí eu já vou ter contado tudo pra vocês. Então não vamos tirar essa possibilidade aí de eu ficar super conhecida e poder contar a história, dar palestras, enfim. Não sai daí, porque essa é mais uma das 25 histórias dos meus 25 anos. Quando eu tinha de 6 para 7 anos, os meus pais se separaram, mas foi uma situação um pouquinho diferente, né? Porque geralmente os pais estão brigando, daí eles decidem se separar, e aí vai cada um para um lado, ou o pai sai, ou a mãe sai, e aí tem que decidir com quem vai ficar a criança, e aquela uê todo. E comigo não foi assim. Meus pais já estavam separados de corpo, fazia mais ou menos 1 ano e meio. A gente estava morando em Pernambuco com a minha mãe, e o meu pai estava em São Paulo trabalhando. Mas até então, eles continuavam casados, a gente saiu de São Paulo como se fosse só uma viagem, e mais pra frente meu pai iria pra Pernambuco também, pra morar com a gente. Depois de um tempo ele ia voltar pra casa e ia continuar sendo uma família normal. Era nisso que a minha mãe acreditava e era nisso que a gente também acreditava. Porém, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, meu pai ainda estava trabalhando em São Paulo e aí ele ligou pra minha mãe e disse: eu tô com outra pessoa, então vai viver a tua vida. E aí a minha mãe com certeza ficou muito chocada, porque, né, se fosse uma mulher um pouco mais esperta, assim, na época, já teria pensado, eu não vou deixar ele sozinho tanto tempo assim. Mas a minha mãe não tinha essa maldade, acredito eu, e ela tava com todos os filhos lá sozinha, então acho que isso meio que chocou. Até porque era uma relação de mais de 10 anos e eles não tiveram nem a oportunidade, assim, de conversar cara a cara, foi aquela coisa meio que por telefone, sabe? Então não foi muito legal. E daí a minha mãe veio do telefone, né, que era o orelhão, e ela não tava muito feliz, não. E ela chamou a gente pra conversar, falou que era uma coisa séria, e sentou eu e os meus irmãos, assim, lá não sei aonde, porque eu não lembro muito bem. E ela falou: olha, eu e seu pai, a gente tá se separando, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mais pra frente talvez vocês encontrem ele vai estar com uma outra pessoa, talvez ele já tenha filhos, independente do que aconteça, eu quero que vocês respeitem o seu pai, porque ele vai ser sempre pai de vocês e eu não sou mais mulher dele, mas vocês vão continuar sendo filhos pra sempre. E aquilo na época não me chamou muita atenção, porque eu era criança, então meu pai já não estava em casa, pra mim foi meio whatever, sabe? Mas eu senti pela tristeza da minha mãe e com o passar dos anos a gente foi crescendo e entendendo tudo o que tinha acontecido. E sempre que a gente se revoltava assim um pouco com o meu pai ou com a situação, minha mãe sempre falava: respeita seu pai, independente do que aconteceu, ele é seu pai. E na época, assim, eu até ficava com raiva e falava: nossa, mas como respeita meu pai, olha o que ele fez, não sei o que. Na adolescência você fica meio revoltado, né? Mas hoje que eu já sou adulta, eu vejo que essa atitude da minha mãe foi muito louvável, sabe? Porque ela tinha todos os motivos possíveis pra, sei lá, denegrir a imagem do meu pai, pra colocar a gente contra ele, não que isso seja certo, mas se fosse outras mulheres, por muito menos do que meu pai fez, teria feito isso com a gente, sabe? Em nenhum momento ela tentou envolver a gente nessa separação, mais do que a gente já estava envolvido, né? E tirar, assim, o respeito do meu pai, da gente, enfim. E eu achei legal compartilhar isso com vocês, porque eu, sinceramente, eu me colocando no lugar dela, com o meu pai, com tudo que aconteceu, eu não sei se eu teria a mesma coragem, se eu teria a mesma, sabe, cabeça que ela teve de pensar na gente, naquele momento em que ela tava perdendo muito mais, sabe? Porque afinal de contas, é exatamente o que ela falou, os filhos vão ser sempre filhos. E eu acho que a gente não tem que envolver eles mais do que eles já estão envolvidos, sabe? O filho tá aqui, a mãe tá aqui, o pai tá aqui, eles se separam, a mãe continua amando o filho, o pai continua amando o filho. Então não tem que mudar nada pra criança, sabe? Somente umas questões de rotina e tal, mas o amor vai continuar a mesma coisa, tem que vir dos dois lados. E na maior parte das vezes é assim.
E minha mãe tentou deixar isso bem claro na nossa cabeça. Meu pai, ele nunca foi uma pessoa muito amorosa, assim, de dar carinho, de dar atenção, mas ele também nunca me bateu, ele também nunca brigou com a minha mãe em voz alta, assim, ele nunca fumou, nunca bebeu, nunca fez nada que desabonasse a pessoa dele, assim, pra mim, enquanto filha, na infância nem na adolescência. E muitos dos parentes, assim, tios e primos, me perguntam: nossa, mas você não tem raiva do seu pai por tudo que ele fez com você, com a sua mãe? E eu, sinceramente, não tenho raiva do meu pai, porque eu não senti esse impacto, sabe, de sofrimento na época. Eu acho que, sim, eu sofri as consequências, principalmente de vida financeira, mas eu não atribuía tudo isso à separação dos meus pais naquela época, sabe? Eu pensava que era coisa normal da vida, que estava acontecendo, que a gente tinha que sofrer mesmo, que era a pobreza da época. Então eu atribuía muito isso, assim, ao meu pai ser uma pessoa má, ou minha mãe ser uma pessoa má. Eu só vivi, minha mãe não botava esse peso em mim. E eu acho essa atitude muito louvável. Eu vejo que muitas pessoas, até jovens, assim, que estão se separando, ficam usando os filhos pra tudo, sabe? Pra brigar, pra tentar reconquistar o marido, ou pra fazer chantagem. Isso não é nada legal. E eu vejo que a minha mãe, muito tempo atrás, que isso tem, sei lá, mais de 15 anos, isso tem uns 17 anos mais ou menos, ela já teve essa cabeça de tentar manter esse equilíbrio. E eu cresci normal, sem ter raiva do meu pai. E depois que eu cresci, eu comecei a admirar muito mais a minha mãe quando eu lembrava dessas coisas, sabe? Quando eu parei pra pensar nisso tudo, em como foi e como teria sido comigo, eu penso, caraca, Bem, é tensa. mas ao mesmo tempo também não fiquei com raiva do meu pai, sabe? Eu acho que, sei lá, ele teve os motivos dele pra fazer isso. Eu gosto dele, eu ainda visito ele, ele me liga, a gente conversa normal e ok, bola pra frente. Vamos viver, né? A gente vai ficar com raiva das pessoas, não adianta nada. Os pais de vocês também são separados? Me conta aqui nos comentários como foi pra vocês a separação, quais as sequelas e o que aconteceu. E não esquece de deixar um like se você gostou desse vídeo, se inscrever no canal para acompanhar as próximas histórias. Ah, aliás, muitas pessoas estão me perguntando se eu vou conseguir contar as 25 histórias até o meu aniversário, que agora é dia 17 de maio. Mas como fui eu que criei a série, né? Minha série, minhas regras. E a série é 25 histórias dos meus 25 anos. Depois que eu fizer aniversário, eu ainda vou ter 25 anos. Então as histórias continuam, sim, até completar as 25. E eu tenho aí até meu aniversário de 2017, quando eu vou fazer 26 anos, pra poder contar. Então fiquem tranquilos, eu vou continuar contando depois do meu aniversário. Vai dar tempo de terminar, sim, eu não quero contar tudo de uma vez. E vocês sabem que por enquanto só consigo fazer um vídeo por semana. E estou me aperfeiçoando para poder colocar mais, tá? Então é isso aí, galera. Muito obrigada por acompanhar as histórias e aqui participar do canal. Eu tô super feliz que o canal tem crescido muito e vocês estão participando cada vez mais. Um beijo e tchau, tchau!